Aos irmãos de caminhada, mais uma vez, aqui estamos reunidos em nome do nosso Mestre Jesus, o nosso guia e modelo, para que na noite de hoje fazermos o estudo, as reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Há pouco eu aqui conversando com o nosso irmão Aderley, não é, que o período que ainda atravessamos, a humanidade, tanto material quanto espiritual, é para que possamos refletir bastante sobre tudo isso e sempre buscar, através da prece que nós vamos fazer em seguida, a sintonia com a espiritualidade que está sempre a serviço do nosso Mestre Jesus. E vamos à nossa prece na noite de hoje, com a conexão, vamos dizer assim, com a nossa casa Maria Madalena, que tem o seu desdobramento espiritual para poder harmonizarmos todos nós, cada um em seus lares, e nós, através do Centro Espírita Maria Madalena, elevarmos a Jesus o nosso entendimento, o nosso agradecimento. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Este convite foi feito a nós por Jesus, nosso caminho, verdade e vida. E nós que a cada noite, às sextas-feiras, estudamos o Evangelho, é para que possamos nos evangelizar, sermos a cada dia cristãos no sentido da palavra exata, ou seja, seguidores do Cristo. Por isso estamos aqui neste momento, agradecendo a presença da espiritualidade em nossos lares, para nos inspirar, nos instruir, nos esclarecer nos ensinamentos que vamos estudar em seguida, através do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Muito obrigado, Jesus, aos irmãos da espiritualidade e a todos os irmãos de caminhada que, neste momento, através da live, vamos estudar, comentar o ensino da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, hoje vamos continuar, vai ser o último item do capítulo 16, que tem por título Não se pode servir a Deus e a Mamon. Vamos dar ler aqui alguns itens que nós já estudamos, né? O primeiro foi salvação dos ricos. Depois, preservar-se da avareza. Jesus em casa de Zaqueu. Parábola do mal rico. Parábola dos talentos. Utilidade providencial da riqueza. Provas da riqueza e da miséria. Desigualdade das riquezas e instruções dos espíritos. A verdadeira propriedade,
o emprego da riqueza, desprendimento dos bens terrenos e, hoje, transmissão da riqueza. Muito bem. Então, vamos aqui para o item 15, que tem, repetimos, por título, Transmissão da Riqueza. Como sempre, de hábito fazemos, vamos ler a pergunta e a resposta e depois fazermos os nossos comentários, sempre com a participação de todos aqueles que estão estudando conosco hoje. O item número 15. O princípio segundo o qual ele é apenas depositário da fortuna de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira ao homem o direito de transmiti-la aos seus descendentes? A resposta: o homem perfeitamente transmitir, por sua morte, aquilo de que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir que aqueles descendentes gozem do que lhes foi transmitido. Não é outra razão porque desmoronam fortunas que parecem solidamente constituídas. É, pois, impotente a vontade do homem para conservar nas mãos da sua descendência a fortuna que possua. Isso, entretanto, não o priva do direito de transmitir o empréstimo que recebeu de Deus, uma vez que Deus pode retirá-lo quando o julgue oportuno. A mensagem é do espírito de São Luís, Paris, 1860. Então, nós temos aqui, no estudo de hoje, né, Transmissão da Riqueza, uma pergunta sabiamente feita por Kardec à espiritualidade. E as respostas desses irmãos, através de uma mensagem, sobre o que Kardec perguntou na época. Se nós regredirmos no tempo e voltarmos a 1860, que é o período que veio a mensagem, foi feita a pergunta, né? Nós, logicamente, observaremos que o mundo, naquela época, era um. 2020, né, é outro. Eu digo diferente no sentido material. O homem deu um passo gigantesco nesses 160 anos. Tá? A ciência, né, avançou demais, a parte intelectual também, a parte médica, tudo deu um grande salto. Mas na questão da moralidade, que o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec aborda lá no início, né? Vamos dar uma chegada para ler o que Kardec colocou na primeira página deste livro. O Evangelho segundo o Espiritismo, com a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo.
e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Então, o que é que Kardec, em 1860, né, e até antes, com o Livro dos Espíritos, ele, na sua forma de coordenar, no método que ele usava para a doutrina espírita, para codificar as informações da espiritualidade. No nosso caso aqui, ele recebe as orientações através das parábolas de Jesus, tecia o comentário sobre cada parábola e, em seguida, vinham as instruções dos espíritos. Muito bem. Então, quando Kardec faz, digamos, hoje usa-se muito esta palavra, né? Link, ele faz esse link, ou seja, ele está pegando as parábolas e fazendo, como diz aqui, não é, a concordância com o Espiritismo, ou seja, ligando os ensinos de Jesus, não é, há 2020 anos atrás, com as mensagens e o seu comentário, no caso da parábola de hoje, e das instruções dos Espíritos, em 1860. Ou seja, ele pega o que nós lemos e vamos comentar com os ensinos de Jesus há 2020 anos atrás, nos pautando na data de hoje. E para que hoje, 160 anos depois, estejamos fazendo uma reflexão desta mensagem para utilizá-la no nosso dia a dia. E o que é utilizar o Espiritismo, no nosso caso aqui o Evangelho, no dia a dia? É sempre refletir. Qual o propósito desta mensagem para nós espíritas? O que a espiritualidade, há 160 anos atrás, neste comentário, nesta mensagem e nesta pergunta, já nos preparava o terreno para hoje estarmos aqui estudando. E nós percebemos o seguinte: vamos ficar com nós, não só espíritas, mas nós cristãos, e sabemos que toda a população do mundo, nem toda é cristã. Tem outras religiões, mas vamos ficar conosco, cristãos, que são os seguidores do Cristo. Muito bem. Se nós somos seguidores do Cristo, temos que praticar, temos que realizar o que ele deixou para nós através das suas parábolas, seus ensinamentos e os seus exemplos. Mas sabemos que, moralmente falando, por isso que no início comentamos que a humanidade cientificamente, materialmente, deu um grande salto. Isso é indiscutível, né? Hoje, por exemplo, esse aparelhinho que estamos usando, né? O celular, lá na casa de Maria Madalena, está lá o nosso irmão Aderley, não é, com outros instrumentos técnicos, internet, todo esse processo, captando o que eu estou aqui comentando na minha casa, cada um de vocês nos seus lares, e estamos o quê? Estudando, nos vendo, tá? Para suprir a ausência física devido à pandemia que passamos.
Tá bom? Então, só para a gente perceber como a parte científica hoje nos dá esse embasamento. Mas quando nós falamos de moralidade, aí a gente percebe que a humanidade não deu o grande salto. Logicamente, há exceções, tá bom? Então, quando nós abrimos, como fizemos há pouco, o Evangelho de Jesus, para reflexionarmos nos ensinos dele, que é este capítulo, não se pode servir a Deus e a Mamon, capítulo 16 ou 17, se não me falha a memória, e os nossos comentários no item 15. É para que possamos, na época atual, moralmente falando, utilizarmos a matéria, que no caso aqui, a riqueza, que para nós, a pessoa para ser rico, materialmente falando, tem que ter grandes fortunas, não é? Ou médias fortunas. Mas ter uma vida financeira saudável, vamos dizer assim, e não ter aquela preocupação de faltar isso, faltar aquilo. Não, essas pessoas têm tudo materialmente falando. Então, vamos lá agora repetir a pergunta e começar a fazer os devidos comentários. O princípio segundo o qual ele é apenas depositário da fortuna de que Deus lhe permite gozar durante a vida. Tira ao homem o direito de transmiti-la aos seus descendentes. Então, para a gente perceber a profundidade da pergunta de Kardec à espiritualidade. No caso, aqui a mensagem é dada por São Luís. Então, o que é que Kardec passa, não só a pergunta, mas como a pergunta em 1860 seria atual em 2021. Como? Muito bem, todo este intervalo nos fortaleceu, nos esclareceu, confirmou a importância da pergunta, que é sempre atual. Então, quando ele fala o princípio, ele está indo ao começo, na pergunta, tá? O princípio segundo o qual ele é apenas depositário da fortuna de que Deus lhe permite gozar durante a vida, ele quem? O homem. Né? O, entre aspas, dono da riqueza. Né? Tira ao homem o direito de transmiti-la aos seus descendentes? De início, nós sabemos que não. Deus, como vamos repetir na resposta, nos permite, nos concede, através do livre-arbítrio e, muitas vezes, na nossa programação reencarnatória, de sermos, repetimos, entre aspas, dono de uma profunda, grandiosa riqueza. Ou seja, ter tudo aquilo que eu quero materialmente falando. E sabemos que há pessoas altamente bilionárias no planeta. Muito bem. Ora, se eu sou depositário do que Deus permitiu chegar à minha mão, muitas vezes chega através da herança, ou muitas vezes através do trabalho árduo, o trabalho feito com amor, durante anos e anos, e a forma como o homem foi juntando o capital
para ter grandes fortunas. Quando o homem tem a consciência que o seu trabalho, eu sempre gosto de atentar que emprego é uma coisa, trabalho é outra. Bom, há pessoas que querem emprego para manter um salário mensal, se aposentou e vive com aquilo. Agora, aquele que quer trabalhar, ele tem uma visão diferente do que é o trabalho. Porque o trabalho tem o nosso lado físico, de espíritos reencarnados, e temos o trabalho espiritual, que é uma continuidade, tanto material espiritual quanto espiritual material. E nós sabemos que Deus trabalha incessantemente para o universo no qual nós estamos imbuídos, no qual nós estamos inseridos nesse contexto. Então, a doutrina ela vai abrindo, pouco a pouco, a nossa visão espiritual do que é riqueza. O que é eu ter uma riqueza física que Deus me concedeu e que pode retirá-la a qualquer instante. O que é eu saber usufruir para mim essa riqueza e para os outros também essa riqueza. Ou ficar com tudo e não querer deixá-la nem para os descendentes, que pode ser nossos filhos. Não é? Então, é para nós reflexionarmos dentro desta pergunta e nos situarmos aonde nós estamos inseridos no ensinamento de Jesus. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Numa simples, vamos usar esta palavra, uma simples frase, há um contexto grandioso, moral e material, que é o ensino de Jesus. Então, vamos ver a resposta, não é? O homem pode perfeitamente transmitir por sua morte aquilo de que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir que aqueles descendentes gozem do que lhes foi transmitido. Então, se tem descendentes, como está aqui na mensagem, é porque tem o ascendente. Ascendente, eu, dono de uma grande riqueza. Se eu tenho, aí entra a questão da moralidade. Se é aquele espírito moralizado, ele já tem em si a consciência. Algo dentro dele diz, olha, o que você tem, vamos imaginar a nossa consciência espiritual conversando conosco. Olha, Ronaldo, você está sabendo de que a fortuna que você tem, a riqueza que você a ganhou com o fruto do seu trabalho. O seu esforço, a sua dedicação e, logicamente, a permissão de Deus. Então, você chegou a um patamar de riqueza que você pode, com a sua consciência, sabendo que o que você tem, o que você adquiriu com o trabalho honesto, né? Você chegou a este patamar,
logicamente, você tem todo o direito que Deus lhe concede a passar toda esta fortuna para os seus descendentes. E, logicamente, quando nós atingimos aquela idade madura, vamos imaginar que esta pessoa, né, está naquela idade que ele já tem consciência de que cumpriu tudo na Terra e, uma questão de tempo, estaria retornando à pátria espiritual. Então, ele quer deixar tudo aquilo que ele adquiriu para os seus descendentes. Aí há duas questões. Quando é aquele pai dedicado aos filhos, à família, desde a origem dos filhos, ele muitas vezes vem mostrando a importância não de ser rico, não de ter a fortuna, mas como ele empregou, como ele trabalhou para chegar àquele ponto. E quando seus filhos têm esta consciência, pode ser 1, 2, 5, depende, né? Sua esposa, irmãos, ou seja, a família consanguínea. Ele deixa aquela riqueza, as orientações, e a família percebe tudo isso. Muitas vezes ele diz: olha, eu gostaria que vocês empregassem bem o que eu vou deixar para vocês, com a permissão de Deus, que se até este momento eu cheguei a este ponto de ter esta riqueza grandiosa, foi com a permissão de Deus. Então, eu quero que vocês usem, né, sejam usufrutuários desta riqueza, mas que continue o seu trabalho para aumentá-la. Cada um de vocês, com um percentual que eu vou deixar. E vocês terão filhos, ou já têm, então passe isso. Mas sempre agradeça a Deus que permitiu que eu conseguisse isso, distribuísse com vocês e vocês dessem a continuidade como eu fiz toda a minha vida. Ganhei muito, hoje estou num estágio altamente evoluído financeiramente, mas sempre ajudei as pessoas na minha empresa, procurei saber como cada um estava no seu lar, na sua família, e o que eu pude fazer, um emprego digno, um salário correto, ajuda. Tem empresas que fazem participação de lucro, tudo isso. Então, ele usou bem a riqueza que Deus permitiu. Logicamente, né, na nossa avaliação, Deus permitiu tudo aquilo. Então, é importante que os seus descendentes, como está aqui, ao receberem, tenham essa consciência. Bom, chegamos a esse ponto que o nosso pai ou a nossa mãe trabalhou para nos deixar isso. Então, vamos dar continuidade ao trabalho dele. Isso é um exemplo. E temos o outro exemplo daquela família que vai partir, desculpe o termo, para uma briga jurídica, porque um quer mais que o outro. Porque essas pessoas não notam de que aquilo que chegou à mão dele pode, como diz a resposta, pode ser retirado a qualquer momento. E, logicamente, meus irmãos, aquelas pessoas que adquiriram esta riqueza de forma ilegal, e existe isso, sabemos, vai ter que responder, não é? Na lei de causa e efeito, a todo este processo. De um lado, aquele espírito que trabalhou, enriqueceu, distribuiu aos seus descendentes, ajudou muitas e muitas pessoas, retorna aquele espírito, não é? A pátria espiritual tranquila. Cumprir aquilo que muitas vezes ele pediu no processo da reencarnação, na sua programação espiritual, e cumpriu.
Agora, já o outro que adquiriu a fortuna em cima da miséria do seu semelhante, né? É diferente. Vai chegar na pátria espiritual altamente desequilibrado, moralmente desestruturado, e vendo de lá, quando é permitido, a família do lado de cá brigando por aquele dinheiro, que pode daqui a pouco acabar. Quantos fatos acontecem no planeta, na nossa história, nesse sentido? Então, é importante, repito, a pergunta que Kardec faz e a resposta que obtém de São Luís no item que nós estamos estudando hoje. Transmissão da riqueza. Transmitiu aos seus descendentes a riqueza física, material e a espiritual. O outro não. Então, só para nós percebermos, por isso falamos de cristãos, porque os dois, no nosso exemplo, são cristãos, seus filhos. Mas veja o comportamento de um e o comportamento de outro. E sabemos que este processo, este exemplo, acontece diariamente em todos os locais deste planeta. Vamos continuar com a resposta. Não é outra razão porque desmoronam fortunas que parecem solidamente constituídas. Aquele fato, um ditado popular, minha mãe falava muito isso, creio que ela ouviu da minha avó também, né? A pessoa foi dormir rica e acordou pobre, sem saber explicar o porquê daquilo, não é? É, pois, impotente a vontade do homem para conservar nas mãos da sua descendência a fortuna que possua. Isso, entretanto, não o priva do direito de transmitir o empréstimo que recebeu de Deus. Eu achei muito bacana isso aí. O empréstimo que recebeu de Deus. Uma vez que Deus pode retirar quando o julgue oportuno. Nós, espíritos reencarnados, eu tenho observado muito e cada vez eu estou entendendo mais esse processo com o estudo, de que eu não gosto de buscar uma explicação, dizer, porque eu estou no mundo de provas e expiações. Por isso tudo isso acontece. Tipo assim, eu estou aqui neste mundo, então é isso mesmo. Não é bem assim. Nós, na minha visão, tá? Por nós estarmos no mundo de provas e expiações, devemos agradecer a Deus por estarmos neste planeta, na nossa casa planetária. Se estamos aqui é porque Ele permitiu. Então, vamos usar bem, sendo rico ou pobre materialmente falando, o Evangelho. Vamos ser, além de espíritas, cristãos. Homens de bem, como tem no Evangelho, o que é o homem de bem? O homem de bem não é aquele que diz ser um grande religioso, não. No capítulo aqui do homem de bem, o Kardec não fala nada de religião. Fala o quê? A sua evolução moral. Porque, às vezes, nós rotulamos muito, fulano é materialista,
como que ser materialista é contra tudo que ensina, é contra todos os ensinos de Deus. Não é bem assim. Porque temos aqui os espiritualistas e espíritas cristãos que andam toda hora violando as leis divinas. Agora, o materialista é colocado de lado, ou seja, tira da sociedade, não é assim. Eu conheci porque não vi mais, não convivi mais com essas pessoas que eram materialistas e eram pessoas corretas. Ajudava dentro das suas possibilidades. Então, tinha uma visão diferente do Deus que muitas religiões pregam, equivocadamente. Não conheço outras religiões, tá bom? Quer dizer, eu conheço superficialmente. Eu, quando digo não conheço, não estudei seus livros, essas questões. Mas, em se tratando de cristianismo, temos um pouco de conhecimento. O Deus que a doutrina nos mostra, e aqui está um exemplo, é um Deus misericordioso, um Deus de amor. Então, é importante que nós tenhamos esta visão. Não é? Solidifique em nós, espírito, esses ensinamentos, para que possamos ver a riqueza não como algo ruim, como muita gente fala, coisas do demônio. Não, não é. É uma doação para nós, de Deus, de repente uma prova, para ver como nós nos saímos. E se nos sairmos bem, ótimo. Então, vamos ter a consciência de que a riqueza era boa, desde que eu saiba como utilizá-la no meu dia a dia para o meu próximo. Trabalhei para adquirir tudo aquilo ou tudo isso de uma forma correta, dentro dos preceitos divinos. Que Deus vai nos ajudar mais e mais para ajudarmos aos outros mais e mais e continuarmos bem. Tá? Então, vamos dizer assim, é o fundo moral da pergunta e da resposta dos espíritos a Kardec. No item de hoje, transmissão da riqueza. Então, vamos trabalhar a nossa riqueza material, e, se Deus permitiu, vamos trabalhar bem. E, melhor ainda, a nossa riqueza espiritual, para poder nos elevarmos, nos aproximarmos cada dia mais do nosso Mestre Jesus, que nos deu um maravilhoso exemplo com os seus ensinamentos, que no início deste capítulo tem o diálogo dele com aquele jovem muito rico, né, em que ele diz, desfaz-se tudo o que tens e segue-me. E o nosso irmão entendeu que era se desfazer de tudo materialmente. Não, não foi isso. Desfaze dos erros que está em nós. Plante a riqueza moral do Evangelho e siga-me. Agora, seguir a Jesus é seguir os seus ensinamentos. Não é entrar num templo religioso, orar ou rezar e sair dali e continuar fazendo tudo errado. E tem sido assim até hoje. E creio que continuará durante mais algum tempo todo este processo. Porque nós ainda não checamos a nós mesmos. Como estou eu no dia de hoje? Será que eu pratiquei tudo que Jesus exemplifica? Ok? Então fica a nossa avaliação, a nossa reflexão no estudo desta noite, né? E seguindo digamos, aquele passo a passo das nossas reflexões, a partir de agora nos colocamos à disposição
e colocamos os irmãos e as irmãs à disposição para fazer seus comentários e alguma pergunta que queiram fazer, nós estamos aqui para respondê-las dentro do nosso limitado conhecimento. Ok? Estejam à vontade. Rejane Almeida. Tudo bem, Rejane? Muitas das vezes a pessoa ainda nem desencarnou, mas se encontra enferma. E os filhos já começam a brigar pelos bens materiais. É isso mesmo, Rejane. Muitas vezes são brigas seríssimas, que duram anos. Não é? Falta de conhecimento do Evangelho, que o pai e a mãe estão em profundo sofrimento moral, que trabalhou para dar o melhor aos filhos e está vendo aquela briga dentro do exemplo que você está colocando. Muito bom esse exemplo, ok? E o que a nossa irmã Rejane colocou aí acontece muito, muito mesmo. Então, é uma questão de foro íntimo. Nós, cristãos, lembro, ficarei abordando a questão de nós cristãos. Temos que mudar. Sabemos que uma parte de nós já mudamos este conceito, mas em uma grande parcela ainda não. Às vezes eu fico avaliando, todo de manhã eu faço a minha prece, né? Pós-café da manhã, eu fico avaliando como é que pode um espírito, uma pessoa reencarnada, que crê em Deus, pelo menos diz, sair para as ruas com armas para tirar do seu semelhante, através da arma, a arma é que faz a diferença, não é? Aquilo que ele, aquele irmão, adquiriu com tanto sacrifício, tanto trabalho. Não é uma pessoa rica, materialmente falando, mas muitas vezes é uma pessoa rica espiritual. E o outro vai lá e toma como que ele tem este direito, só para a gente focar como as coisas estão, ainda estão, em pleno século XXI. Mas temos que conviver também com isso, ok? Vamos esperar mais algum comentário ou alguma pergunta de mais algum irmão que queira se colocar, tá bom? Vamos, então, continuar. Quando a pessoa colocar, a gente dá uma pausa, lemos o comentário ou a pergunta, né? Então, meus irmãos, nós, espíritas, já sabemos e conhecemos a lei de reencarnação, o livre-arbítrio, as leis morais, que Deus, ao nos criar como espíritos, colocou em nós as suas leis, para que nós possamos utilizá-la tanto no plano material quanto no plano espiritual. Logicamente, quem ainda não estudou a doutrina não tem esse conhecimento. Mas nós que já estudamos, estudamos não, estamos estudando, é diferente. Temos que ter a cada dia a consciência
de sermos filhos de Deus. Termos em nós a essência divina que ele colocou. Lá atrás, vamos dizer assim, quando Kardec perguntou a espiritualidade, eles responderam: os espíritos foram criados simples e ignorantes, isto é, sem o conhecimento. A ele foi dado livre-arbítrio, traz a sua bagagem intelectual. E, a partir dali, seus atos, bons ou maus, é de sua responsabilidade. Se ele, vamos ver aqui, Regiane Almeida, muitos tristes para os pais assistirem à briga de seus filhos, parentes, pelos bens que ele conseguiram com seus esforços. Ô, Regiane, com certeza. Com certeza. Do lado de cá, vamos dizer assim, quando começa este processo, se os pais estiverem ainda vivos, né, como nós falamos, já gera um desconforto nos pais. Imagine os pais no plano espiritual, vendo aqueles seus descendentes numa briga, sabe, implacável. Aí entra advogado, entra acusações de parte a parte, cada qual quer ter mais do que o outro. Para quê? Se futuramente eles retornarão à pátria espiritual e a briga vai continuar. Eu conheci uma família que o pai não era altamente rico, aliás, os pais, mas tinha uma vida financeira muito saudável. Não é? E bastou eles passarem daquela idade que, segundo a lei, não tinham mais condições de gerir tudo aquilo, os filhos partiram, como nós falamos, né, para o confronto. E aquele casal de já bastante idoso, aquele mesmo casal que viu aqueles filhos nascerem, né, colocou eles no colo, levava para a escola, dava banho, viu aqueles filhos crescerem e chegar àquele ponto para brigar, não por fortunas, e mesmo que fosse fortunas grandiosas, mas aquilo não é saudável. Aquilo gera em nós um campo magnético, não é? De desarmonia, de desequilíbrio para os espíritos. Não é só o pai e a mãe, todos. Não é? Que naquele momento, como a Rejane colocou ali, está dentro do capítulo. Estão servindo a quem? A Deus ou a Mamon? Lógico que é a Mamon. Que Jesus exemplificava como símbolo da fortuna, do poder, do dinheiro. Ele dava esse exemplo, que a pessoa naquela época sabia disso. Ok? Então, é importante nós, repito sempre, a cada explanação nossa, que temos a plena consciência de que nós não sabemos tudo. Estamos a caminho do aprendizado, mas já somos intuídos a colocar estas questões é para que desperte, primeiramente em mim. Eu sempre vejo o seguinte: tudo que eu falo, eu tenho que exemplificar. Mesmo que as pessoas não vejam, mas eu estou me vendo. A espiritualidade está avaliando. Fala uma coisa e faz outra. Entendeu? Então é importante termos essa certeza. Astrogildo Júnior.
Mas será que esses pais não estimularam os filhos a valorizar os bens materiais? Bem colocado, Astrogildo, muitas vezes sim. Não foram bons exemplos, nós sabemos disso. Não foram bons exemplos. E aquilo que nós sabemos, está colhendo o que plantou. É lei de causa e efeito. É o oposto daquilo que falamos, não é? Não estimularam, chegaram a esse ponto, até do desrespeito dos filhos para os pais. Karina Martinez. Senhor Ronaldo, quanto tempo? Saudades. Oi, Karina, tudo bem? Bastante tempo. Mas estamos aí. Fazia o estudo às segundas com o senhor, faz uns 9 anos. Me lembro de você. Eu estou vendo aqui, deve ser seus 2 filhos, né? Muito bom, Karina. Poxa, fiquei feliz em ver a sua mensagem. Continuamos no Maria Madalena, tá? Continuamos, agora não presencialmente, mas reforçando o que o Astrogildo colocou, é importante isso aí. Porque nós que somos pais hoje, somos filhos também. Eu tive pais que sempre nos alertaram isso, né? E retornar à pátria espiritual, como retornaremos um dia, mas deixou isso. Não somos milionários, não, muito pelo contrário. Mas é importante que os pais tenham essa consciência, né? De não darem maus exemplos, porque adiante o fruto, a colheita não vai ser boa. Então, o Astrogildo lembrou muito bem com a sua comentário e pergunta essa questão, tá? E vamos sempre avaliar o que Jesus quer de nós, o que ele espera de nós. Eu sempre lembro a primeira vez que eu entrei numa casa espírita para um tratamento espiritual e físico. Naquela noite, os palestrantes eram um casal jovem, né, ainda, casados. Eles falaram uma frase que até hoje eu guardei. Ele falou o seguinte, o rapaz, né, foi ele que falou. Ele disse, olha, todos nós que, quando passamos aquela porta material, no nosso caso material, né, nunca mais seremos a mesma pessoa. Aquele que tiver esta consciência de que ele entrou, entre aspas, com os seus problemas, não é que ele vá sair sem os problemas, não, ele vai sair com a nova visão. E trabalhe isso a vida toda. Eu achei aquela frase assim tão importante na minha vida, quando acabou a palestra e tal. Eu fui lá, cumprimentei o casal, disse, olha, você falou uma frase, aí falei a frase que ele repetiu, né? Que eu vou procurar na minha vida, a partir de hoje, seguir. E, logicamente, vamos ouvindo milhares e milhares de frases, né? E o trabalho, meus irmãos, espiritual, nos dá uma visão, não é, do plano espiritual que não tínhamos antes. Pelo menos comigo aconteceu e acontece. Como Kardec colocou, né, a doutrina espírita abriu a cortina que estava fechada e mostrou o outro lado espiritual. Tá? Naquela noite, em Curitiba, quando eu vi essa frase pela primeira vez, eu também ali eu recebi pela primeira vez uma mensagem que eu guardo até hoje comigo, de Emmanuel, Chico Xavier, o auxílio virá. E veio e continua vindo. Então, vamos agradecer sempre ao nosso Mestre Jesus, à nossa mentora Maria Madalena, que, na minha visão,
foi a pessoa que mais entendeu o Evangelho e seguiu Jesus, na minha visão. Né? A sua renúncia a tudo aquilo que ela vivenciava, inclusive a riqueza que ela tinha, dos seus bens materiais. Mas ela renunciou a tudo. Aquela bela mulher, né? É isso que diz o Evangelho, os ensinos espíritas, e que seguiu Jesus até o dia do seu desencarne com a hanseníase. E quem veio recebê-la foi Jesus. Então, nós temos, nesses exemplos, contados pela espiritualidade, que nós podemos fazer o mesmo, cada um de nós, dentro do nosso processo evolutivo. Tá bom? Muita paz para todos. Obrigado mais uma vez. E vamos fazer a nossa irradiação para os lares e, em seguida, a nossa prece de encerramento do nosso encontro de hoje. Amado Jesus, estamos aqui neste momento para irradiar para todos os lares no planeta a tua mensagem, o trabalho que as falanges médicas, a teu serviço e a serviço de Maria, de Nazaré, de José, realiza em todos nós. Seja em nossos lares, nos hospitais, nos hospícios, manicômios, nas escolas, nas creches, nos asilos, nas clínicas, nas casas de repouso, nos presídios, nas ruas, nos campos e cidades. Toda esta espiritualidade dá a cada um de nós, dentro do nosso merecimento, a paz, a harmonia, o amor, a caridade. E que possamos, a cada instante, sermos instrumento da tua vontade na prática do teu evangelho. Vamos nos reunir nesse instante para a nossa prece de encerramento. Vamos orar o Pai Nosso e a Ave Maria. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. O pão, Jesus, dá-nos a tua infinita misericórdia, o teu perdão, o teu amor, e que saibamos corresponder sempre aos teus ensinos. Que assim seja, graças a Deus.
paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de lutar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. a paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, Pro mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar, de te amar, paz pela paz.